Assim como o Sol e a Lua, os planetas parecem se mover entre as constelações do zodíaco. Entretanto, enquanto o Sol e a Lua se movem sempre de leste para oeste, em relação aí às estrelas, os planetas de vez em quando revertem seu movimento, passando agora a andar do lado contrário, até chegar no ponto que ele volta ao movimento inicial. Isso ficou conhecido como movimento retrógrado. E a explicação desse laço que era feito, pelos planetas foi um dos maiores desafios para os astrônomos da Antiguidade e da Idade Média. E esse fenômeno ele só pôde ser compreendido perfeitamente quando as ideias sobre como que era o sistema solar mudaram. Óbvio que agora estou falando do sistema que era chamado de geocêntrico, onde a Terra ficava parada no centro do universo. E aí, para entender esse laço, a primeira mudança de ideia que foi constituída surgiu com um cara chamado Nicolau Copérnico, logo no início do século XVI. E aí ele vai determinar que o Sol, e não a Terra, fica no centro do sistema solar. Olá, meu aluno. Olá, minha aluna. Nessa aula nós iremos discutir alguns conhecimentos estabelecidos por Copérnico entre o movimento dos planetas. Vamos falar de heliocentrismo e geocentrismo. Os planetas, eles estão muito mais próximos de nós do que as estrelas, de forma que eles parecem se mover ao longo do ano entre as estrelas. Esse movimento se faz geralmente de oeste para leste, mas tem certas épocas, certas ocasiões que esse movimento ele muda e ele passa a ser de leste para oeste. Este é o chamado movimento retrógrado. Esse movimento retrógrado ele pode durar vários meses, até que ele vai ficando um pouco mais fraco e aí o planeta ele tende a girar na sua posição inicial, que é de oeste para leste. O movimento observado de cada planeta é uma combinação do movimento do planeta em torno do Sol com o movimento que a Terra está fazendo também em torno do Sol. E ele é muito simples de explicar quando sabemos que a Terra está em movimento. Porém, ele fica muito mais complexo de entender quando a gente assume que a Terra ela está parada. E é isso que dizia o modelo geocêntrico, que a Terra estava parada no centro do universo. Mesmo com a dificuldade de compreender e explicar o movimento retrógrado que era observado pelos planetas do ponto de vista geocêntrico, aquele modelo em que diz que a Terra é o centro do universo, o geocentrismo foi uma ideia dominante na astronomia durante toda a Antiguidade e a Idade Média. Esse sistema, chamado geocêntrico, ele também recebe o nome de sistema ptolomaico. Por quê? Porque foi um grande astrônomo grego, um dos últimos na verdade, chamado Cláudio Ptolomeu, que construiu um modelo geocêntrico mais completo e eficiente. Ptolomeu ele vai explicar o movimento dos planetas através de uma combinação de círculos. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que o planeta se move através de um longo círculo pequeno chamado de epiciclo, onde o centro se move em um círculo maior chamado deferente. Nesse caso, a Terra ela fica numa posição um pouco afastada do centro do deferente. Para conseguir aí entender o movimento que não é uniforme dos planetas, o Ptolomeu ele vai introduzir ainda o equante, que seria nada mais nada menos do que um ponto ao lado do centro do deferente, oposto à posição da Terra, em relação ao qual o centro do epiciclo se move em uma taxa uniforme. Com esse modelo de círculos, qual era o objetivo do Ptolomeu? O objetivo dele era produzir um modelo que permitisse prever a posição dos planetas de forma correta.
Porém, nesse ponto, Ptolomeu foi até que bem sucedido. E só foi por essa razão que o seu modelo continuou sem mudança nenhuma por 1.300 anos. Até o século XV, quando devagarzinho, lentamente, ele começou a ser substituído pelos modelos heliocêntricos de Copérnico. Uma coisa é importante saber. Os gregos eles não faziam assim experimentos, não tinham instrumentos para observar o céu e chegar a algumas conclusões. Então eles observavam a olho nu. A ciência ainda não era... nós não chegamos na revolução científica onde foram criados instrumentos e onde eram feitos experimentos. Os gregos eles tinham que observar, então a contribuição deles para a astronomia foi mais do que gigantesca. A ideia de que a Terra girava ao redor do Sol, ou seja, o heliocentrismo, né? Quando o Sol está no centro e a Terra gira ao redor, já tinha sido sugerida há muito tempo atrás. Embora ninguém aceitou isso. Essa ideia não foi aceita pelo astrônomo grego Aristarco lá em 260 a.C. Precisou passar 18 séculos, só depois de 18 séculos, que essa hipótese ela retorna. E aí vai entrar em ação um personagem muito importante, muito interessante para a astronomia. Porque essa ideia ela vai ser reavivada por um astrônomo e matemático polonês chamado Nicolau Copérnico. Nessa época, na época de Copérnico, as tabelas que existiam dos movimentos dos planetas que eram baseadas no sistema de Ptolomeu já estavam desatualizadas, já estavam totalmente defasadas. E isso então fez com que Copérnico propusesse um sistema que explicasse de uma maneira mais simples os movimentos dos planetas. Então ele vai partir da simples ideia que a Terra ela é um dos 6 planetas que existem. Então sim, naquela época, até então só eram conhecidos 6 planetas, tá? Então a Terra e mais os outros 5 planetas, elas estão girando em torno do Sol. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai só trocar as posições. Antigamente, nós tínhamos a Terra paradinha e o Sol girando ao redor dela. Ele vai trocar a posição. Ele vai colocar agora o Sol parado, sistema heliocêntrico, e vai colocar a Terra girando ao redor dele. Com tudo isso, ele vai também posicionar os planetas, né, de acordo com as suas distâncias corretas do Sol. E ele vai seguir a seguinte ordem, né? Primeiro Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra, aí vem Marte, Júpiter e Saturno. Urano, Netuno e o planeta Plutão, né, que hoje é planeta anão, eles só foram descobertos depois do sistema de Copérnico. Estruturado então o modelo de Copérnico, ele vai se basear, obviamente, no sistema de Ptolomeu, tá? Ele só vai até então trocar as posições dos astros. Copérnico ele vai deduzir que quanto mais perto do Sol o planeta está, maior é a sua velocidade orbital. Em outras palavras, quanto mais perto do Sol, mais rápido ele gira em torno do Sol. Dessa maneira agora ficou fácil de entender o movimento retrógrado dos planetas. Sem necessidade das esferas de Ptolomeu, sem necessidade de epiciclos. Então imagina só, quando a Terra ela consegue ultrapassar um planeta que está mais distante que ela e que tem uma velocidade menor, dá a impressão que ele está vindo para trás. Mais ou menos assim, quando você está parado lá numa subida, num farol, e aí tem um carro do lado do seu. E aí esse carro começa a andar, dá a impressão que o seu carro está indo para trás. Então é um movimento aparente. Como eu falei, o Copérnico ele manteve as mesmas estruturas do modelo de Ptolomeu. Essa foi uma das suas pequenas falhas, porque ele também acreditou que o planeta girava numa órbita circular. E esse pensamento de que o planeta girava numa órbita, um círculo perfeito, fez com que ele não conseguisse calcular corretamente as posições futuras aí dos planetas. Mas, ele, mesmo com essa pequena falha, vocês vão entender por que pequena falha depois, quando chegar em Kepler, ele conseguiu resultados muito importantes com seu modelo. Por exemplo, ele consegue determinar aí, as distâncias
da Terra, Sol, Sol-Terra, né, a distância dos planetas em relação ao Sol. Ele consegue determinar os períodos que os planetas se encontram naquele determinado momento. Então a gente pode dizer em resumo que a teoria heliocêntrica, aquela que diz que o Sol é o centro e os astros giram ao redor dele, que foi proposta aí por Copérnico, ela consegue explicar de forma mais simples e natural o movimento retrógrado dos planetas. Só que o Copérnico, ele não consegue prever as posições dos planetas, justamente porque ele ainda continua acreditando que essa órbita é circular, tá? E ele também não consegue provar que a Terra estava em movimento. E aí vamos conhecer outros cientistas agora, outras pessoas que continuaram a pesquisa de Copérnico, e aí começaram a dar respostas a essas perguntas que não foram solucionadas por ele. Movimentos planetários, sem falar de um cara muito importante que foi chamado Tycho Brahe. Então a história dele começa mais ou menos assim. Copérnico morre. 1543. 3 anos depois, 1546, vai nascer aí um dinamarquês chamado Tycho Brahe. Ele vai ser considerado o último astrônomo observacional antes da invenção aí do telescópio, de instrumentos que conseguiam observar o céu. Então ele vai fazer como os gregos faziam. Ele vai fazer toda a sua pesquisa apenas olhando para o céu, sem instrumento algum. E ele vai conseguir, ele vai focar o seu trabalho em entender as posições das estrelas e dos planetas. E aí ele vai desenvolver instrumentos, né? E um dos instrumentos que vai desenvolver são 4 esferas. E essas esferas, com essas esferas ele vai conseguir aí calcular com exatidão, com uma precisão que não se tinha antes, justamente as distâncias e os posicionamentos desses astros no sistema solar. A pesquisa dele foi tão assim importante, tão influente, que ele consegue o patrocínio do rei da Dinamarca. E aí agora, como ele tem muita grana, ele vai construir o seu próprio observatório. Só que o rei também morre. E aí, o sucessor do rei não gostava muito dele. E aí ele se desentendeu com Tycho Brahe e retirou todos os privilégios que ele tinha. E aí o que aconteceu com o Tycho Brahe? Ele foi forçado a sair da Dinamarca, e aí ele foi trabalhar como astrônomo da corte para o imperador da Boêmia em Praga. Algumas coisinhas são importantes agora para você entender toda a nossa aula aqui de hoje, tá? Primeiro, Tycho Brahe ele não acreditava na hipótese heliocêntrica, ou seja, ele não acreditava em Copérnico, ele não acreditava que o Sol era o centro do universo e tudo girava ao redor dele. Ele era adepto do geocentrismo, quando a Terra está no centro, tá? Só que as observações dele em relação aos planetas levaram às leis de Kepler, que explicou perfeitamente o movimento planetário. Lembra que o Copérnico não conseguiu calcular as órbitas da Terra? O Kepler vai conseguir, lá na frente. Porém, olha outro fato interessante. Em 1600, um ano antes da morte do Tycho Brahe, ele vai contratar uma pessoa para ajudar ele com os cálculos, com as análises que ele conseguiu adquirir durante toda a sua pesquisa, que durou em torno de 20 anos. Adivinha quem que ele vai contratar? Ele vai contratar um matemático, um jovem matemático habilidoso alemão chamado Johannes Kepler. Para quem não entendeu, ele está contratando o cara que vai elucidar, responder as perguntas que Copérnico não conseguiu responder. Louco isso, né? Olha quem vai entrar na nossa história agora. Johannes Kepler. Aquele alemãozinho matemático que foi ajudar o Tycho Brahe um pouquinho atrás que eu falei para vocês. Tá? Inicialmente, o Kepler ele vai estudar para seguir a carreira de padre. Porém, na universidade, ele vai estudar muito do Copérnico, e aí ele vai se tornar um fã do Copérnico,
e ele vai ser um defensor do heliocentrismo. Em meados de 1594, o Kepler ele consegue um emprego de professor de matemática numa escola secundária da Áustria. Porém, pouco tempo depois, por pressão da Igreja Católica, né, Kepler então ele era protestante, então por pressão da Igreja Católica ele vai ser obrigado a se exilar. Tá? E aí o que ele vai fazer então? Ele vai para Praga. Vai fazer o que em Praga? Ele vai trabalhar com Tycho Brahe. E aí quando Tycho Brahe morre, o Kepler ele vai herdar todos os dados que o Tycho Brahe tinha de pesquisa de 20 anos. O planeta que se tinha mais dados, mais resultados, mais números, era o planeta Marte. Então Kepler ele vai conseguir determinar as diferentes posições da Terra após cada período sideral de Marte. E dessa maneira ele consegue traçar a órbita da Terra. E ele vai encontrar que essa órbita ela é bem ajustada por um círculo que é excêntrico. O que é esse círculo excêntrico? Um círculo onde o Sol fica um pouco afastado do centro. Kepler também ele consegue determinar a órbita de Marte. Porém, quando ele vai colocar essa órbita nos modelos que se tem, os modelos são circulares, quando ele vai encaixar essa órbita no modelo circular, dá muito erro. E assim, erro que não daria com o Tycho Brahe. Kepler continua estudando, fazendo os cálculos, os ajustes, até que ele chega num erro mínimo. Naquela época os erros eram calculados, né, para astronomia nesse caso, eram calculados em uma unidade chamada minuto de arco. E aí a quantidade de erro que o Kepler vai achar, né, desse movimento é um erro de 8 minutos de arco. E aí, finalmente, ele passa a tentativa de representar a órbita de Marte como se ela fosse oval e não circular. E aí tudo agora se encaixa. Porque rapidamente ele vai descobrir que uma elipse, tá? Um círculo ovalado, uma elipse se ajusta muito melhor aos dados do que se fosse uma circunferência. E aí ele vai escrever um livro publicando tudo isso, e ele vai dizer que a posição do Sol coincidia com um dos focos da elipse. E aí assim ele fica explicado também que a trajetória ela é quase circular da Terra, com o Sol se afastando do centro. Com isso, o Kepler vai fazer 3 leis fundamentais. Tá? 2 das suas 3 leis dizem o seguinte. A primeira diz que o movimento dos planetas é uma elipse, não é mais circular. Então, Ptolomeu achava que era um círculo, Copérnico também achava que era um círculo, o Tycho Brahe também achava que era um círculo. Kepler vem e desmistifica isso. Então, a primeira lei vai dizer que o movimento é uma elipse. A segunda lei, em relação aos planetas, vai dizer que quando o planeta está lá girando, nada atrapalha ele. Ele está com todo o seu caminho limpo, ele está limpando a sua vizinhança. E agora eu vou convidar aqui para a nossa história, nossa conversa sobre heliocentrismo e geocentrismo, talvez um dos caras mais emblemáticos aí de toda essa conversa do movimento dos planetas. Vou trazer para a conversa o Galileu Galilei. Então, uma grande contribuição para o modelo heliocêntrico foi dada justamente por esse italiano, o Galileu Galilei. Ele é considerado um dos primeiros caras a introduzir experimentos na física, a introduzir a astronomia telescópica, a introduzir experimentos para comprovar as coisas. Antigamente, a astronomia era mais observacional. Hoje não, agora ela tem mecanismos para onde eu consigo experimentar, provar. Então, as observações com o telescópio de Galileu vão ser iniciadas aí em 1609, quando ele vai construir o seu próprio telescópio. Porém, não foi ele que inventou o telescópio. Era sabido que as lentes e os óculos já
já existiam aí desde 1350. Portanto, em 1608, o Galileu vai ouvir que um holandês construiu um telescópio. E aí, um ano depois, em 1609, sem observar o telescópio do holandês, ele vai construir o telescópio dele, que aumenta as coisas 3 vezes mais. Ainda no mesmo ano, ele vai construir outros instrumentos, ele vai construir um telescópio melhor ainda, que amplia tudo 30 vezes mais. Tá? E aí o Galileu, ele vai usar esse telescópio para observar sistematicamente agora o céu. E aí ele vai fazer várias descobertas importantíssimas. Como, dentre umas, eu posso citar para vocês que ele vai descobrir que a Via Láctea é formada por uma infinidade de estrelas. Ele vai descobrir que Júpiter tinha 4 satélites, ou podem ser chamadas de lua, né? Que giram aí ao redor dele, com períodos de 2 a 17 dias. E aí esses satélites vão ser chamados de galileanos, porque o Galileu foi um dos primeiros caras que observou aí esses satélites. Quem são esses satélites, né? Quem são essas luas de Júpiter, né? As mais importantes, né? Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Então, desde então, mais de 75 satélites, né, de luas foram descobertas só em Júpiter. Essas descobertas de Galileu foi particularmente importante porque mostrou que podia haver, por exemplo, centros de movimentos que, por sua vez, também estavam em movimento. Então, por exemplo, o fato de a Lua girar em torno da Terra não queria dizer que a Terra estivesse parada. Então ele começa a responder aí o que Copérnico não respondeu. Copérnico não consegue provar que a Terra está em movimento. Galileu já consegue aí vir com uma resposta para isso. Ele vai descobrir que Vênus possui fases igual à nossa Lua, minguante, crescente, cheia, nova. E essa descoberta ela é fundamental porque no modelo primeiro lá de Ptolomeu, Vênus está sempre mais próximo da Terra do que do Sol. E como Vênus então está mais próximo sempre do Sol, tecnicamente ele nunca poderia ter a sua face iluminada voltada para nós. Ou seja, a gente nunca iria ver Vênus como se fosse uma lua cheia. No máximo que nós poderíamos ver de Vênus seria ele como uma lua nova ou como no máximo uma lua crescente. E aí Galileu, ao ver que muitas vezes Vênus ele se apresenta para a gente a face cheia, iluminada, voltada para a Terra, ele vai concluir que em algumas vezes Vênus passa na frente do Sol, e algumas vezes Vênus passa por trás do Sol. Galileu também ele vai descobrir a superfície em relevo da Lua, ele vai descobrir as manchas do Sol. E ao perceber que a Lua tem cavidades e elevações, assim como a Terra também possui, e que o Sol não tem aí uma superfície lisa, mas pelo contrário, apresenta muitas marcas, ele vai provar que os corpos celestes não são esferas perfeitas, mas sim todos eles têm irregularidades, como a Terra também possui. Então, nesse caso, ele vai deduzir que a Terra não é diferente dos outros astros. Então, a Terra ela pode ser chamada de um corpo celeste. Mas aí, galera, aconteceu uma coisa, vamos dizer assim, ruim. A época que Galileu vivia foi uma época de muita revolução científica. Porém, foi uma época em que não agradou muito a quem dominava o planeta. Galileu viveu numa época onde as pessoas que às vezes iam contra os princípios da igreja eram chamados de hereges e eles eram condenados à morte. Com Galileu não foi diferente. As descobertas que o Galileu fez proporcionou grandes quantidades de evidências em suporte ao sistema heliocêntrico. E aí, por causa disso, ele foi obrigado, né, ele foi chamado para depor perante a Inquisição Romana, sob acusação de heresia. Como assim? Os estudos do Galileu comprovou uma coisa que a igreja acreditava o contrário.
Então a igreja se baseava naquele momento numa passagem da Bíblia que se encontra em Salmo 104, 5, que diz assim: lançou os fundamentos da terra e ela não vacilará em tempo algum. Que traduzindo, queria dizer o seguinte: quando Deus formou a terra, né, para quem acredita no criacionismo, ela não vacilaria, ela não se mexia, ela era realmente imóvel. E agora o Galileu ele trouxe muitas evidências de que a Terra ela não era parada. A igreja não gostou disso e pediu para ele se retratar. O Galileu tinha duas opções. Ou ele continuava com as suas ideias e morria, ou ele esquecia tudo e vivia a sua vida tranquilamente. E as mortes eram cruéis, as pessoas eram queimadas em praça pública, né? Galileu, ele escolheu ficar quieto. Ele escolheu dizer que era mentira. Então ele continuou a sua vida, todo mundo ficou feliz, portanto ele sabia da verdade. Galileu vai morrer, naturalmente, de velhice, e aí, aproximadamente 200 anos depois, em 1980, aproximadamente 40 anos atrás, aqui agora, o Papa João Paulo II ordenou um reexame em todo o processo que foi contra o Galileu, lá no Vaticano. E aí foram estudar realmente o que o Galileu fez, se ele estava errado, se ele estava certo, e a conclusão foi que o Galileu estava certo. Então, ele foi perdoado pela Igreja Católica, né? E aí esse perdão veio em 31 de outubro de 1992. E aí, depois desse processo, esqueceu de vez que o sistema geocêntrico existia. E aí, a partir daí, então, foi, vamos dizer, determinado que o Sol, ele não está lá no centro, né? Está um pouquinho afastado, mas todos os corpos celestes giram ao redor dele. Tudo bem, galera? Sei que foi cansativa a aula, foi muita coisa, muita informação histórica. Eu queria terminar só com uma curiosidade para vocês, tá? Tem um astrônomo inglês chamado Simon Marius, e ele afirma que ele descobriu os satélites de Júpiter antes do Galileu. Porém, Galileu descobrindo, independentemente de satélites entre 7 e 13 de janeiro de 1610, ele vai publicar o primeiro em meados de março, né, de 1610. Ele vai escrever um livro publicando isso, né? E os nomes desses satélites foram dados depois por Marius em 1614, né? Seguindo a sugestão de Johannes Kepler. E aí na mitologia grega, né? Io, Calisto e Europa, né? Foram mulheres amantes de Zeu, que é Júpiter, enquanto Ganimedes foi um jovem de extraordinária beleza, por quem Zeus se apaixonou e atraiu ao Olimpo, levado aí por uma águia. Bom, meu aluno, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, da história, de um pouquinho da astronomia, do que foi o movimento. Pra vocês entenderem que não é só simplesmente falar para vocês, o modelo geocêntrico é a Terra no centro e tudo girando ao redor, e o modelo heliocêntrico é o Sol no centro girando ao redor. Não é só isso. Isso é pouquíssima informação. Existiu muita história por trás disso. Existiu gente que quase morreu queimado por causa disso. Existiu gente que morreu por causa disso. Então foi um período da ciência que foi muito importante para a revolução científica mesmo, para a gente conseguir entender o que nós temos hoje. Então espero vocês numa próxima aula e até lá.